para si. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu essa ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus cura um paralítico. Um dia, Jesus estava ensinando a alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Ali havia muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar.
Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. O Evangelho de Lucas, ele me atrai absurdamente, porque ele é um evangelho bem descritivo. Lucas, como cientista, ele pesquisou a fundo, e eu não posso deixar de novamente falar de um seriado que se chama The Chosen. Galera, esse seriado, eu acho que não teve um episódio que eu não me emocionei. Esse seriado é muito legal. Assistam The Chosen, que a menina vai escrever aqui. Jesus chama... Ó, pai, estou te escondendo aqui, né, pai? Ó. Jesus chama. As pessoas obedecem. Então tem os obedientes, obedeçam. Depois tem o reconhecimento de quem Jesus era. Quando Jesus manda jogar no The Chosen, mas Lucas é tão descritivo que muda um pouquinho a cena, mas o propósito é o mesmo, comparando o seriado com alguns outros livros, inclusive com o livro de Lucas. Depois, quando Jesus manda Pedro jogar a rede de novo, Pedro ele reconhece Jesus, ele reconhece Deus por causa do milagre. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu olhei para minha esposa uma vez e falei para minha esposa, assistindo esse seriado, por isso que eu estou tanto falando a respeito dele, eu olhei para minha esposa e falei assim, emocionado, falei assim, amor, imagina só, a gente estando lá com Jesus, e Jesus nos chamando, nossa, Fabrício, pai, tomou um soco na boca da minha esposa, só não sobrou porque foi um soco de mentira, mas ela falou assim, Jesus nos chama todos os dias. Jesus, ele te chama todo dia. Você está ouvindo Jesus? Está obedecendo? Jesus, ele nos chama todos os dias. Depois, Jesus cura. Os fariseus continuam com o coração endurecido, porque eles estão presos na lei, mas nesse momento, eles já não estavam focando na lei. Eles estavam focando no benefício que eles tinham, porque eles eram reconhecidos, eles tinham o seu glamour, e eles não queriam perder o seu glamour. Então eles se prenderam tanto na lei, que eles condenaram Deus pela lei de Deus. O que o povo faz hoje? O que o povo faz hoje? Jesus não precisa de guerreiro. Jesus não quer soldados. Jesus ele quer servos. Sirvam. E isso é muito legal, porque Jesus ele diz isso. Jesus ele veio para sarar os pecadores. Jesus ele veio para te curar dos seus pecados. Você não vai deixar de pecar, você não vai deixar de errar. Mas o que eu quero dizer é que quando você entende que Jesus ele veio, ele se sacrificou, Deus se fez carne, ele fez isso para curar os teus pecados, e você aceita isso, não fica remoendo os seus pecados, você já foi curado por eles, só que não peque mais, vai e não peque mais. Eu era uma pessoa que remoía muito meus pecados, viu? Ontem, inclusive, o Fábio deu uma palavra que foi fantástica. Sem saber. Depois eu vou perguntar. Então, assim, por quê? Porque nós vamos errar. Fechando, a gente vai num grupo de oração aqui, quando a gente sai da porta, a gente começa a pecar. E não vai ser diferente conosco. Pessoal, faça parte da família real. A gente agradece os likes. Agradece como esse canal vem crescendo, mas isso não é por nós. Cara, eu tenho um canal com 500 mil de inscritos. A gente está fazendo por uma entrega a Cristo e entendendo qual é o propósito. Qual é o propósito? É ser servo.
é levar a palavra. É levar a palavra. A gente está aqui para levar a palavra. A Bíblia é o único livro que fala de um Deus único. Ali está a palavra de Deus. Deus se manifesta de duas maneiras, através da sua palavra e através da natureza. Se você crê em Deus, leia a Bíblia. É isso que a gente está fazendo por vocês. A gente está lendo a Bíblia. Fala, complementa aí. Falar sobre os evangelhos chega a ser até complicado, porque você tem num só capítulo uma série de lições que daria para ficar falando muito tempo. O tempo inteiro, né, cara? Só em um capítulo, principalmente nessa passagem de Lucas. Cada capítulo é muito grande. E o certo do evangelho era você pegar um livro e ler ele inteiro, do começo ao fim. Outra coisa que eu queria falar antes de você. Professor Luiz Saião. Quem gosta de um conhecimento muito profundo, siga o professor Luiz Saião. Cara, eu continuo, isso é uma pergunta que eu fiz até para o Fabrício, uma pergunta retórica, na verdade. Eu não consigo entender como uma pessoa com conhecimento desse cara tem tão poucos seguidores. Fala. Às vezes as pessoas não estão dispostas, né, a compreender a palavra de Deus com profundidade, porque isso requer necessariamente que a gente dê uma resposta de transformação em nossas vidas, uma entrega. Então, nem todo mundo está disposto a pagar o preço de servir a Deus, né? De qualquer forma, destacar duas mensagens aqui, nesse capítulo de Lucas, que fora a grande mensagem, as grandes histórias que estão sendo narradas aqui, quero destacar dois detalhes que às vezes passam desapercebidos. E a primeira parte, quando Jesus está convidando então Pedro para ser um apóstolo, é bastante interessante, porque essa parte ela conversa diretamente com o capítulo de Crônicas que a gente acabou de ler. Pois é, obediência. Que é a questão da obediência. Então Jesus falou, faça dessa forma e não daquela, mas Senhor, a gente já tentou fazer, não, vai lá e faz. Ele foi lá e obedeceu, né? Obedeceu os planos do Senhor. E obedecendo aos planos do Senhor, o que ele teve? A prosperidade, a recompensa. Não é? Então, é mais um reforço de que a obediência é um dos pilares fundamentais e uma marca verdadeiramente de um cristão. Não existe você achar que é um cristão e não ser obediente a Deus. Isso simplesmente não existe. E o interessante dessa história, um detalhezinho que às vezes passa desapercebido, é quando Pedro responde da seguinte forma, né? Ele poderia responder de várias formas, mas ele responde: Senhor, se afaste de mim porque eu sou um pecador, não é? E muitas vezes a gente pensa dessa forma, a gente não se achega a Deus porque nos sentimos impuros, nos sentimos imundos, cheios de pecado, sabemos que estamos levando uma vida torta, mas Deus quer que você se aproxime dele nessa condição, na condição que você está. Por quê? Porque um dos grandes princípios espirituais que a gente tem é que Deus não vai ser nosso amigo ou não vai deixar que a gente se aproxime dele pelo nosso merecimento, né? Porque pelo nosso merecimento nós não merecemos nada, e nunca vamos merecer. E aquele que acha que está bom já o suficiente, esse já está cometendo o pecado do orgulho, talvez o pior deles, não é? Então nós sempre vamos ser pecadores e somos salvos não pelos nossos méritos. Isso, a gente precisa diferenciar isso. Deus nos quer não por merecemos ou não merecemos, porque a gente não merece, porque a gente não merece, a gente nunca vai merecer, não é? Mas Deus quer em nós que a gente se aproxime para começar um processo de transformação, de obediência e de santificação, não é? E isso é feito pelo quê? Isso é feito pela fé, que é dom de Deus, e pela graça de Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que sejamos perfeitos, porque só um é, não é? Deus espera que sejamos obedientes e percorramos essa jornada. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas ficam restritas a buscar a Deus porque acham que não merecem, porque são pecadoras, e é exatamente assim que você precisa ir. É a parábola dos 99. Deus, ele vai fazer mais festa por uma que foi resgatada do que pelas 99 que já era dele. O céu vai fazer festa. Então, Deus te ama, Deus te quer, do jeito que você é, mas não adianta você conhecer a Deus.
Os fariseus, como faz isso aqui? Os fariseus conheciam a Deus, conheciam a lei de cor salteado, e quando Deus veio, eles não viram a Deus. Os demônios, o diabo, conhece a Deus. Conhecer Deus não basta. Deus, ele quer a sua entrega, ele quer a sua obediência. Como eu vou obedecer a Deus? Como? Está aqui. Essa é a palavra de Deus. Esse é o único livro que fala de um Deus único, que é um livro histórico. E ele fala de Deus na história. Conheça a palavra de Deus. Por esse motivo, nós estamos lendo toda a Bíblia. A gente vai ler do começo ao fim. Ouça. No final vai ter um comentário de um babaca aqui, de um cara que entende mais ali, com a presença de pessoas que eu amo. Olha como Deus, ele me tornou próximo. Deus me deu uma família onde a gente mudou. Deus faz minha família ficar perto de mim. Eu tenho certeza. O que Deus fez na sua vida? Deixa aqui um agradecimento. Mais alguma coisa? Acho que... E aí, pai? Tudo em ordem. Pedimos que Deus nos abençoe sempre, a nós e a todos os ouvintes. Um grande abraço a todos. Um beijão. E aí, Belezinha? Não, acho que por hoje acho que Deus deixou bem claro que é a mensagem da obediência, né? Isso que a gente precisa falar. Eu quero dizer que nós amamos cada um de vocês em Cristo. Pode passar, mas ninguém liga que você tá de pijama, não, mãe. É só uma live ao vivo. Minha mãe, gente, conheço minha mãe. Quero dizer que faça parte da família real. Fazer parte da família real é você entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que você pode tudo naquele que te fortalece. Ore crendo que tudo lhe será dado. Mas não é crendo não é pedindo o que você quer. Porque quando a sua vontade, quando você entende que a sua vontade está na vontade de Deus, que a sua entrega é para Deus, você começa a pedir certo. Eu pedi errado por muito tempo.